ardua ocupação, o livro de Jonas. E a gente sabe que Jonas foi um missionário do Antigo Testamento. E o livro de Atos é missão em ação. Não se há um livro que fale mais em missões do que o livro de Atos. Ouça bem em nome de Jesus. O livro de Atos é Jesus Cristo, através do Espírito Santo, fazendo missões. A gente sabe que existe, ou que missões, a área de missões está dividida em 3: missões locais, nacionais e transculturais. Locais é a que você faz aqui no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Nacionais é quando rompe barreiras de estados do Brasil como um todo. Transculturais, quando rompe barreira ou a barreira de um país, outros países, o evangelho alcança outros países de outras línguas. Transculturais. E a gente vê uma escassez, pastor Pedro, do assunto missões na igreja, porque a guisa de introdução, ou ainda na introdução da mesma mensagem a qual estou pregando aqui, a gente vê muitos crentes que estão em busca, à procura de um avivamento de palha, de madeira e de feno. Muita gente atrás de movimento e pouca palavra. E nós precisamos entender que existe o intuito principal em estarmos aqui na igreja, é glorificarmos o nome de Jesus e pregarmos o evangelho a toda criatura. Falo isso sem medo. Agora ouça bem o texto. O livro que estamos lendo foi escrito pelo doutor Lucas. Lucas era doutor e historiador. Tem crente por aí que acha que o crente não pode seguir carreira, não pode fazer uma faculdade, mas só que a Bíblia nos mostra que Paulo falava 4 idiomas: hebraico, aramaico, latim e grego. Lucas era historiador e doutor, comprovado segundo a história. Falo isso com respaldo, porque Deus não usa pessoas vazias. Não é só unção, é conhecimento também. Porque senão você vira avião de uma asa não voa, sai batendo nas coisas aí. Mas quando você tem unção e conhecimento, aí sim Deus te usa para fazer missões. Aí imaginou crente despreparado pregando para ímpio? Tu vai pro inferno. Tu não aceitar Jesus, vai direto pro inferno sem pegar na marcha, ou melhor dizendo, no freio de mão. Agora ouça bem, Lucas escreve este livro. E alguns estudiosos dizem que esse aqui é a segunda parte do livro do Evangelho de Lucas. Lucas escreve 2 livros. É o único escritor gentil, quer dizer, é o único escritor do Novo Testamento que não era da nação de Israel. Era de outro país, era grego. Uns dizem que Lucas era de Antioquia, uma cidade que ficava na Síria. Ele escreve este livro e me encanta que Lucas ele escreve sobre o desenvolvimento da igreja. Lucas escreve sobre a expansão da igreja. Irmãos, o crente que nunca leu Atos tem que ler. Atos é o verdadeiro compêndio de histórias bíblicas que lhe deixa pasmado com o que Deus fazia através da sua igreja, a priori ou no princípio, com o que Deus fazia com a igreja primitiva. Deus usou a igreja primitiva para impactar uma geração. Tanto que quando essa mesma igreja chegou na cidade de Tessalônica, capítulo de número 16,
17, versículo 6 a 9. Os cidadãos de Tessalônica falavam assim: chegaram esses que têm virado o mundo de cabeça para baixo. A igreja primitiva virou o mundo de cabeça para baixo. 120 crentes cheios do Espírito Santo transformou toda uma geração. Ouça bem, este livro ele fala sobre missões. Se a gente pudesse resumir o livro de Atos, eu resumiria em 3 palavras. Quantas palavras? 3. Ascensão, diga comigo assim: ascensão. Descida. E expansão. Por que ascensão, Moisés? Ascensão é o momento que Jesus sobe para perto de Deus, ou para a destra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que os discípulos estavam com os olhos fitos em Jesus, e Jesus foi tomado e elevado às alturas. Ascensão. Jesus foi assunto ao céu. Descida, porque no capítulo 2 o Espírito Santo desce para dar poder à igreja para pregar o Evangelho, porque não se pode pregar a palavra de Deus sem poder. Expansão, porque depois da descida do Espírito Santo, aí sim a igreja começou a crescer. Porque a igreja só cresce debaixo do poder do Espírito Santo. Entrando na mensagem, o livro de Atos, ele poderia também ser chamado de Evangelho do Espírito Santo. Ele poderia ser chamado de quê? Evangelho do Espírito Santo. Ou dos Atos de Pedro e de Paulo, porque o livro, na sua totalidade, trata mais sobre o apóstolo Pedro e sobre o apóstolo Paulo. É Atos dos Apóstolos, mas a gente só vê o livro de Atos citar o nome de 4 apóstolos: Pedro, Paulo, Tiago e João. Esse livro também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque a palavra Espírito Santo aparece 46 vezes no livro de Atos, mostrando assim que o livro de Atos foi escrito não só por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo inspirando Lucas. Paulo diz que toda a palavra de Deus é inspirada. O livro de Atos também é inspirado. Várias vezes, Atos tem 28 capítulos, e desses 28, em 17 capítulos aparece o nome do Espírito Santo, mostrando assim que a igreja estava sendo guiada pelo Espírito Santo, e não se pode fazer missões se não estivermos debaixo da autoridade do Espírito Santo. A igreja primitiva tinha um guia em comum, e era o Espírito Santo. E nesse momento eu quero dizer algo para você: a igreja contemporânea, a igreja dos tempos atuais também tem um guia máximo, que é o Espírito Santo da verdade. A gente entra no versículo 6, 7 e 8 que lemos, e a gente vê os discípulos perguntando algo a Jesus. Jesus, no versículo 5, está falando sobre o batismo do Espírito Santo. Ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Era Jesus prevendo o batismo em Atos 2. Mas só que Jesus estava falando sobre o quê? Sobre batismo. Diga comigo assim: sobre batismo. Mas só que no versículo 6 e 7, ou no versículo 6, quando os discípulos ouvem Jesus falando sobre o batismo com o Espírito Santo, eles não entendem realmente qual foi a intenção de Cristo em falar isso. E no versículo 6 ele diz assim: eles dizem assim: aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?
Jesus estava falando, pastor Pedro, sobre o batismo do Espírito Santo. Mas só que os discípulos não conceberam a ideia do batismo do Espírito Santo. Eles tinham algumas ideias equivocadas sobre o reino de Deus. E olha que Jesus pregou muito sobre o reino de Deus. Jesus começou pregando assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Moisés, o que é o reino dos céus? É o reino de Deus implantado entre os homens. O reino de Deus é o reino que faz, ou é o reino na sua totalidade, que está reunido as criaturas de Deus, as criaturas angelicais, as criaturas humanas. Esse é o reino de Deus. Mas o reino dos céus não. O reino dos céus é o reino de Deus implantado entre os homens. Jesus havia falado muito sobre o reino de Deus, mas só que os discípulos não haviam entendido qual era o propósito, ou qual era o propósito de Jesus em falar sobre o reino de Deus. Tanto que no versículo 6 ele diz aqui: vem cá, Senhor, tu vai restaurar nesse tempo, quer dizer, nesse tempo aí do batismo, tu vai restaurar o reino a Israel. Ouça bem, existiam 3 pensamentos equivocados dos discípulos em relação ao reino de Deus. Quantos pensamentos? 3. O primeiro, eles achavam que o reino de Deus era terreno em vez de espiritual. Por que, Moisés? Eles achavam que o reino de Deus era político em vez de espiritual. Todo menino hebreu que nascia, todo menino judeu que nascia, a mãe colocava o nome dele, um pseudonome. Ele era cognominado de Yeshua, que significa na língua hebraica, a gente canta aquela música Yeshua, não é? Yeshua significa Jesus, e Jesus significa Salvador. Todo menino judeu que nascia, a mãe colocava o nome de Yeshua, o pseudonome. Não era o nome principal, original, mas era uma profecia. Quer dizer, quando a mãe colocava esse pseudonome, esse nome falso do filho, ela estava dizendo que o seu filho poderia ser o Messias prometido. Israel estava há muito tempo atrás desse Messias e em busca do nascimento desse Messias. Então eles estavam em busca de um libertador. Irmãos, para você ter uma ideia, Israel, a nação de Israel que até hoje existe, passou 2544 anos debaixo de julgos de outras nações. 2000 anos sem independência política, sendo dominada por outras nações. 2000 anos. Israel só passou a ser um estado independente em 1948, quando um brasileiro, Oswaldo Aranha, votou a favor que Israel virasse um estado ou um país independente. Mas antes disso, Israel passou 2000 anos sendo subjugada por outras nações. Então, desde a época de Cristo, o povo de Israel já estava afadigado, já estava por aqui sem a sua independência política. Quem dominava Israel na época era o Império Romano. Mas antes disso, Israel já tinha sido dominado pelos egípcios. Quem não lembra disso? Já tinha sido dominado pelo Império Persa, pelo Império Babilônico, pelo Império Grego, de Alexandre o Grande. E agora pelo Império Romano. Quer dizer, era um país que não tinha liberdade política, independência política, estava subjugada, devia lealdade a quem? A Roma. Então os discípulos estavam enfadados, porque queriam estar libertos do jugo de Roma. Então a sua confiança estava sobre quem? Sobre Jesus. Eles achavam que Jesus seria o libertador. E como é? Eles estavam errados. Estavam fazendo a coisa certa com a motivação errada. Tem muita gente fazendo a coisa certa com a motivação errada. Eles estavam confiando que Jesus era o Messias político. Eles estavam pensando que Jesus viria montado em um
um cavalo com espada desembanhada, dizendo: vamos, avante, vamos destruir Roma, vamos acabar com o Império Romano. Eles esperavam Jesus montado em um cavalo, mas Mateus capítulo 21 diz que Jesus montou em um burrinho, em um jumento, e entrou em Jerusalém. Por quê? Calma. Cada glória depois. Cavalo, irmãos, é animal de guerra, mas jumento é animal de carga, de trabalho. Era Jesus dizendo: eu não vim para batalhar com Roma, eu vim para servir. Eu não vim para destruir o Império Romano, pelo contrário, eu vim para servir. Para quê? Para salvar esses homens. Eles estavam crentes que Jesus seria o Messias político, montado em um cavalo, animal de guerra, destruindo tudo, matando todo mundo. Por isso que eles fazem essa pergunta: vem cá, Senhor, tu vai restituir nessa época o reino a Israel? Quer dizer, Israel vai parar de ser submisso a essas nações e vai ter um reino político independente? Israel nessa época, Senhor, vai ser uma nação independente? Porque eles estavam achando que o reino de Deus era o quê? Terreno, físico, político. Mas Jesus vem dizendo que o seu reino é de caráter espiritual. Eu vou repetir até você dar uma glória a Deus. O reino de Deus é de caráter espiritual. Por que, Moisés? Olha para mim. Paulo, Romanos capítulo de número 14, versículo de número 17. Gosto da palavra, irmãos. Amo a palavra. Olha o que Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Quer dizer, o reino de Deus não se pode apalpar. O reino de Deus não se pode apalpar. Se você pegar um mapa mundi e tentar achar no mapa o reino de Deus, vai ser procura à toa. Porque o reino de Deus não está em nenhum mapa terreno. Porque o reino de Deus é espiritual. Tem muitos crentes achando que o reino de Deus é material. Tem crente que vem para a igreja atrás de carro, ou de chave de carro, chave de moto, chave de casa. Mas eu tenho algo para te dizer aqui: o reino de Deus é um reino espiritual. Primeiro busque o reino, busque edificação espiritual, edificação interna, e o resto Ele fará por você. Deus é espiritual. Repita comigo assim: o reino de Deus não é terreno, não é físico, não é político. O reino de Deus é espiritual. Fariseus interrogaram Jesus e disseram assim: quando havia de vir o reino de Deus? Respondeu-lhes e disse: os fariseus perguntaram assim: Senhor, como vai ser o reino de Deus? Como há de vir o reino de Deus? Porque os líderes religiosos da época de Cristo esperavam um reino o quê? Político. Diga assim, repita comigo: terreno, político. Então eles achavam que o reino de Deus seria como o reino dos homens: um rei humano, príncipes humanos e uma corte humana. Mas só que Jesus diz assim, olha a resposta de Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Era Jesus dizendo: vem cá, você não vai ver o reino de Deus, você vai sentir o reino de Deus. Todos podem glorificar.
Mas quando chega na hora da palavra, ele dorme. Não dou crédito a esse tipo de crente. Está disposto a ouvir 3 horas de louvores com Fernandinho, Gabriela Rocha, mas já percebeu que os eventos gospel da atualidade só trazem levitas, cantores? Quando traz é um pastor desconhecido lá, que a foto do bichinho é desse tamanho aqui, já para não ser mesmo lotado. Tem palavra, irmãos, hoje o povo tem palavra, tem palavra que ele fim. O reino de Deus, fala assim, o reino de Deus não é terreno. De Piritiga para você aprender a palavra. Ouça, o reino de Deus não é terreno. Jesus disse assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quer dizer, você não vai tocar, mas vai sentir. Por quê? Porque os outros países têm representantes. Em cada país existe uma embaixada de países diferentes. Por quê? Porque cada país tem uma embaixada. Quer dizer, é um órgão que representa esse país em outros países. É uma instituição que representa. Por exemplo, o Brasil tem uma embaixada nos Estados Unidos. É a representação oficial e legal do Brasil. Aonde? Nos Estados Unidos. Mas só que o reino de Deus não tem embaixada. Porque a embaixada do reino de Deus é no coração dos crentes. Senão você glorificava ele. A embaixada do reino de Deus, irmãos, o lugar que o reino de Deus se estabelece é no coração do homem. Não é visível, está no seu coração. Pessoa que aceita Jesus, o reino de Deus cresce. A cada pessoa que é liberta da escravidão do pecado, o reino de Deus cresce. O reino de Deus está em seu coração. Você é portador do reino de Deus. Segundo, eles achavam que o reino era regional em vez de internacional. Por que os discípulos achavam isso? Os judeus até hoje. Quem já estudou a história dos judeus, quem já leu livros que falam sobre os judeus, e é importante que você leia, porque os judeus ainda é um povo que tem aliança, ou que Deus tem uma aliança com os judeus. É importante que você saiba a história dos judeus, porque o cristianismo gira em torno também do judaísmo. O cristianismo foi uma religião que surgiu do judaísmo. Quer dizer, a religião oficial dos judeus. Agora olhe bem aqui. Todo judeu é nacionalista, é patriota. Vai falar mal de judeu para você ver. Vai falar mal de Israel para um judeu para você ver. Você perde a cabeça lá, irmão. Por que, Moisés? Porque todo judeu é patriota. Defende a sua nação com unhas e dentes. Diferente dos brasileiros que ficam criticando o presidente em vez de orar. Aqui um negócio como esse. Aí, em vez de melhorar, piora. Agora, olha pra cá. Todo judeu é nacionalista, tem orgulho do seu país. A gente sabe que os judeus, que foi para os israelitas, os israelenses, o povo de Israel, que foi dada a lei de Moisés. Êxodo 19, a Bíblia diz que Deus desceu no Monte Sinai, no Monte Horebe. São nomes distintos que falam do mesmo local geográfico. Desceu no Monte Sinai e deu a lei a Moisés. E Moisés o que? Intermediou a lei para os judeus. Então a lei foi dada para quem? Para o povo judeu? Para os israelenses, os israelitas, para os hebreus. Então eles tinham orgulho disso. Eles batiam no peito e disseram: a lei de Moisés é nossa, o Deus de Moisés é nosso, só nosso. Eles eram exclusivistas. Os judeus eram exclusivistas. Tanto que quando os fariseus viam Jesus falando até com pecadores que eram da nação de Israel, eles não gostavam, porque eram exclusivistas. Eles achavam que o Deus só era
36 livros foram escritos exclusivamente para a nação de Israel. Isso prova que eles eram exclusivistas. Somente o livro de Jonas, que foi escrito para a Síria, o livro de Naum, que também foi escrito para a Síria, uma nação pagã, e o livro de Obadias, que foi escrito para uma nação pagã. Tirando esses 3 livros, Jonas, Naum e Obadias, não se vê outro livro no Antigo Testamento que foi escrito para outra nação. Porque o povo judeu batia no peito e dizia: o Deus é nosso, ninguém tira. Então por isso eles achavam que o reino de Deus era regional. Mas só que Jesus veio para quebrar paradigmas. E hoje a gente está falando de missões. Jesus veio para quebrar marcos antigos. Jesus veio para quebrar padrões. O que a sociedade diz que é certo, a Bíblia diz não é certo. Porque Jesus era revolucionário. Jesus veio para revolucionar o pensamento do ser humano. Enquanto os judeus diziam: o Deus só é nosso, Jesus não. O reino é para todos. O reino é para todos. O reino tem que ser pregado para todos. Internacional, é para todos. Agora, olhe bem, para no final a gente sair daqui regocijado. Está comigo ainda? Olha o que Jesus disse assim. Os discípulos estavam pensando que o reino de Deus era restrito. Só era o que para a nação de Israel. Jesus quebrou o paradigma. Jesus disse: epa, ide. Imperativo, denota ordem, mandamento, não é opcional. Porque eu já vi gente batendo no peito, crente. Esse com certeza não é palavra. Não estuda a Bíblia. Que bate no peito e diz assim: e nada, rapaz. Meu ministério não é para fazer missões, não. Mas só que, me prove aqui, que o texto de João 16 ou de Marcos 16:15 é só para um crente ou para alguns crentes. Ide, imperativo, denota ordem. Não é opcional. Você não escolhe se você vai fazer missões. É uma ordem. Jesus te deu uma ordem. Todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. O reino de Deus não é regional, não é restrito apenas à igreja. O reino de Deus é para ser pregado aos pecadores. O reino de Deus é para todos quantos podem glorificar a Deus. Segundo, achava que o reino de Deus era restrito apenas a Israel. Mas só que Jesus veio quebrar essa noção que eles tinham de que o reino e a palavra de Deus devia apenas ser pregada aos judeus, ou era de posse única dos judeus. Jesus veio quebrar isso. Olha para cá. Jesus veio quebrar isso. Por quê? No Antigo Testamento, a noção de missões, pastor, de missão era centrípeta. A palavra centrípeta é uma força que puxa para o centro. Mas só que Jesus veio pregar um evangelho que é centrífuga. É uma força que puxa para fora. Enquanto o judeu só achava que a palavra era para dentro, Jesus disse: a palavra é para fora. Porque a palavra veio para romper, irmãos, isso aqui, ó, a parede do templo. A palavra é para ser pregada lá fora. A palavra de Deus é para ser pregada aqui para... exclusivista que bate no peito que nada, rapaz. Eu tô salvo, quem quiser que se dane. Não é assim. A palavra de Deus é remédio para aqueles que estão aflitos aí fora também. Glória a Deus se quiser.
Ouça, a fé de vocês não só é conhecida na Macedônia, mas na Acaia também. Era uma província vizinha. Por quê? Porque a fé e o evangelho não fica restrito apenas a um lugar. O evangelho rompe barreiras. Oh, você não entendeu? O evangelho rompe barreiras. O evangelho rompe a barreira dessa igreja. O evangelho rompe a barreira dessa cidade, que é capital, tem mais de 3 milhões de habitantes. Mas mesmo assim o evangelho rompe as barreiras dessa cidade. O evangelho rompe as barreiras desse estado. O evangelho rompe as barreiras dessa nação. E o evangelho alcança a todas as nações, porque o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Se tem uma igreja aqui que a partir de hoje vai pregar o evangelho, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. E tem pessoas dispostas a pregar o evangelho. Toda quarta-feira a gente está na feira livre da cidade pregando o evangelho sem medo, botando a cara. E quantas vezes eu já não fui taxado de louco ali naquela praça, pregando o evangelho junto com os meus irmãos. Quantas vezes pessoas dizem assim: abaixa esse som aí, rapaz. Alguns meses atrás eu estava pregando, por sinal, em uma comunidade muito necessitada lá em Biritinga. E quando eu estava pregando, eu coloquei uma caixa que a gente tem de evangelismo. E daqui a pouco, quando eu coloco a caixa, alguém ligou um som no bar. O som estava encobrindo o som da caixa. Eu peguei e disse: não, vou acabar com a ousadia desse cabra agora. Larguei o microfone, entrei no bar dele e disse assim: meu senhor, por gentileza, o senhor pode abaixar o som do seu estabelecimento, que eu quero fazer um culto ali na frente? Um negão de mais ou menos 1,80 m de altura, eu com 1,73 m de altura. Ele me olhou e disse assim: mas rapaz, eu abaixei o som do meu estabelecimento. Voltei a pregar. Com 1 minuto que eu falei, o moço abaixou o som do estabelecimento e nós pregamos o evangelho. Diz assim, que ele não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza. As potestades das trevas não podem ficar diante de uma igreja cheia do Espírito Santo. Experiências de folheto sendo rasgado. Por quê? Porque eu sei que o evangelho tem que romper barreiras, não importa quem diga. Irmãos, o crente que fica olhando para críticas não pode ser crente, porque nós estamos na igreja para agradar única e suficientemente a Jesus. Se dane, fale da nossa vida, mas o importante é que a gente está pregando. Os discípulos estavam especulando. Jesus diz no versículo 7 de Atos, capítulo 1, versículo 7. Olha o que ele diz como resposta aos discípulos: e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos estavam querendo saber o tempo que Deus restauraria a nação, ou restauraria o reino a Israel. Eles estavam querendo saber quando Israel seria de novo uma nação independente. Mas só que Jesus disse assim: epa, não é da conta de vocês quando Deus vai fazer isso. Jesus não estava desmentindo os discípulos, dizendo: epa, Jesus não vai restaurar